Diga comigo assim: em ambientes espirituais, palavras se transformam em decreto. Só vocês, 1, 2, 3. Se isso é verdade, diga para alguém cheio de Deus que está perto de você: 2026 vai ser o melhor ano da sua vida. Vamos juntos ler um texto da preciosa palavra de Deus. Êxodo capítulo de número 1, quem encontrou, diga amém. Segundo livro da Bíblia, bem fácil de localizar. E o serviço de multimídia vai nos ajudar também, não é isso? Êxodo capítulo 1, vamos para o versículo de número 8 em diante. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Versículo 10: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos, para os afligirem com suas cargas. E edificaram a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam, e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifra e o nome da outra era Puá. Eu peço que a igreja leia o verso 16. Vamos lá, 1, 2, 3. Versículo 17, vamos lá, você pode ler comigo o versículo 17, vamos lá, 1, 2, 3. As parteiras, porém, temeram a Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservavam os meninos com vida. Quem pode, diga glória a Deus. Vamos para o versículo 20. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Amém? Graças a Deus. Meus queridos, nós vamos meditar nesta noite uma palavra de fé, de vitória. Graças a Deus. E eu vou colocar um tema aqui na mensagem, diferente dos temas que a gente utiliza nos cultos de doutrina, nossos cultos de ensino. E eu quero que você receba com muita fé no seu coração: as tramas da terra jamais anulam os decretos do céu. Você pode repetir? Vamos lá? 1, 2, 3. As tramas da terra jamais anulam os decretos do céu. A primeira observação que nós vamos fazer no texto que lemos é que é registrado aqui que foi levantado um novo rei sobre o Egito, está no versículo 8, que não conhecera a José.
Eu não sei se isso soa estranho para vocês. Para mim, é algo que eu recebo com uma certa reserva, resistência, porque o mínimo que se espera de um homem que foi instrumento de Deus, eu vou reformular a frase, o mínimo que se espera de uma nação que foi abençoada através do ministério da vida de um homem que se consagrou a Deus para ter acesso às revelações de Deus, como é o caso de José. O mínimo que se espera desta nação é que se lembrasse dele, é que conservasse os registros. Todo governo tem seus ministros, tem seus conselheiros, seus secretários, suas atas, seus arquivos, mas de uma forma muito estranha, aqui pouco tempo depois, nós já estamos vendo que José, e você sabe de qual José nós estamos falando. O texto diz que José, ele é alvo do esquecimento. Ele é agora citado aqui como uma referência histórica, e o texto diz que o novo faraó não conheceu José. E esta informação ela vem atrelada a uma sucessão de eventos. É como se o autor esteja nos dizendo: é por isso que Faraó é hostil com os descendentes de José, porque ele não conheceu José. Mas o problema não se reduz a isso, porque José foi governador do Egito. José interpretou os sonhos de Faraó. Ele foi o instrumento de Deus para livrar aquela nação de uma catástrofe econômica, de um colapso econômico. Ele administrou a nação nos anos de bonança e assim conseguiu reservar suprimentos para os anos de sofrimento, de seca, para os anos de escassez que vieram imediatamente depois dos anos de prosperidade. E esse homem, ele agora é esquecido, porque mesmo que a nação saiba, esteja lembrando, mas eles não vão ao rei para dizer que o povo de Israel, que aquela nação deveria ser tratado com amor, com tolerância, com carinho, porque afinal de contas eles eram descendentes de alguém que foi uma bênção para a nação. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então eu quero aplicar ao seu coração, já de início aqui nesse primeiro tópico, que nós precisamos ter cuidado e buscar em Deus condições, discernimento, para que não esqueçamos dos presentes que Deus nos deu, para que não esqueçamos das bênçãos que Deus nos deu. Eu sei, meus irmãos, que no período que José estava governando, o povo vibrava. O próprio rei, ele declarou: em quem nós encontraríamos a sabedoria e o espírito dos deuses como em você? Você vai ser o governador da nação. Faraó ficou feliz porque aquele rapaz, aquele homem que foi localizado no cárcere, foi a resposta para a sobrevivência daquela nação. Então José, ele é visto como uma bênção, mas o tempo passa e os seus descendentes não são vistos mais como bênção, são vistos como um problema, são vistos como uma ameaça. Aquela nação representava o sangue, a linhagem, o DNA do homem que foi usado por Deus para salvar a nação. Mas agora o rei desta nação enxerga aquela descendência como uma ameaça. Os historiadores vão nos ajudar a entender. Não justifica, mas pelo menos suaviza. Quando José foi governador do Egito, a dinastia que dominava o Egito não era de faraós nativos, era um grupo de estrangeiros que haviam dominado o norte do Egito, chamado Ixos. E o que os historiadores dizem
é que nessa época os nativos tinham recuperado o poder, e para apagar a história dos seus antecessores, eles destruíram documentos, serviços, destruíram patrimônios, para que apagasse a história daqueles faraós que tinham sido seus inimigos. Mesmo assim não justifica, na minha opinião, porque a nação estava ali. Tantas tradições são conservadas oralmente, sem livros, sem atas, sem registros. Então não justifica José ter sido esquecido. Queridos, nós corremos o risco de sermos acometidos por este espírito de ingratidão, por esse espírito que não reconhece os presentes que Deus tem nos dado, as bênçãos que Deus tem derramado na nossa vida. Existem coisas que são bênçãos, mas com o passar do tempo a gente já começa a se enfadar com as bênçãos. No começo do casamento, o camarada contava para a mãe, para o pai, para a sogra, para o sogro, como a esposa era zelosa. Com o passar dos anos a palavra já mudou, não é mais zelosa, agora é: essa mulher é muito controladora, quer meter o bedelho aonde não é chamado, quer saber de tudo, quer saber onde eu estava, o que eu fiz. Bênçãos que eu reconheci há um tempo, nós corremos o risco de interpretar como algo que não é mais bênção. Não é que deixou de ser bênção, é que a ingratidão tem poder de paralisar a nossa capacidade de reconhecer os presentes que Deus nos deu. Um pastor, que você chegou na igreja e o pastor lembra quando você falta, você conta para alguém, né? Rapaz, quando a gente falta no culto, o pastor lembra, a esposa dele lembra, eles visitam, eles mandam uma mensagem. Mas com o passar do tempo, muitos não enxergam mais como uma bênção de Deus, já começam a ver aquilo ali como algo enfadonho. Quantos filhos, com o passar do tempo, começam a rejeitar o cuidado dos pais. Aquilo que deveria ser visto como amor, como zelo, é visto como chatice, caretice, coisa desnecessária. E não adianta nós ficarmos profetizando e orando um ano de vitória, se nós entrarmos neste ano que se aproxima com um sentimento de ingratidão. Nós precisamos reconhecer as bênçãos que Deus colocou em nossas vidas. Nós precisamos reconhecer. Pode me tirar da zona do conforto, pode me chamar a atenção, pode às vezes ferir o meu ego, mas é o cuidado de Deus se manifestando em favor da minha vida e da sua vida. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Você pode levantar a sua mão nesta noite, em nome de Jesus. Levante a sua mão direita comigo. Vamos fazer essa declaração para 2026. Levantou a mão? Então declare comigo: buscarei em Deus discernimento para não perder os presentes que Ele me deu. Oh glória! Quantos podem glorificar a Deus pelo que Ele tem feito, pelas portas que Ele tem aberto, pelas pessoas que oram e se preocupam com você? Você pode dar glória a Deus? Vamos encher essa casa de adoração, vamos criar um clima favorável para a manifestação da presença de Deus, porque Deus levantou pessoas para te chamarem a atenção, e são essas pessoas que são os instrumentos que Deus tem usado para te livrar de catástrofes terríveis. Então glorifique a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre a sua vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Buscarei em Deus, guarde no seu coração, anote: buscarei em Deus discernimento para não perder os presentes que Ele me deu.
Diga aí para esta pessoa cheia de Deus perto de você. E você não vá se enfadando não, que você vai fazer isso aqui hoje pelo menos umas 150 vezes. Diga assim: você é uma bênção de Deus na minha vida, eu não vou te perder para o diabo. Não vou te perder para o diabo. Pode declarar, porque isso aqui tem força no mundo espiritual. Eu não vou te perder para Satanás. Oh, glória a Deus. Vamos lá, vamos avançar no texto. Vamos avançar. A descendência que deveria ser visto como uma bênção é visto como uma ameaça. Você deu uma olhada aí no versículo de número 10. Faraó convida o seu povo para usar de sabedoria. O texto diz aí: usemos sabiamente. Eu estou na versão Almeida, revista e corrigida. Mas a versão NVT, por exemplo, diz assim: vamos tramar um plano. Existem tramas que parecem sabedoria. Existem tramas que parecem sabedoria. Existem tramas que são armadilhas, seduções, sabotagens, mas que parecem sabedoria. Por que Faraó chama o seu povo para fazer uma trama? É só você olhar o versículo de número 9. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Escute isso aqui que eu vou dizer para você. Escute isso aqui. O adversário sabe o poder que o povo de Deus tem. Às vezes tem crente na igreja que não sabe a ameaça que ele representa. Aí se entrega para o cansaço, se entrega para a incredulidade, não se congrega, não faz a obra de Deus do jeito que tem que ser feito. E ele não entende por que está sendo neutralizado. Dentro do território aonde os israelitas moravam, irmão, o camarada só via curral porque eles eram pastores. O camarada via trigo porque eles eram agricultores. Era roça, era plantio, era uva, era figo. Eles eram agricultores e eram pecuaristas. Ninguém via armas, ninguém via ali nenhum ministro de governo naquele tempo. Não tinha nenhum ministro, ninguém de influência, de poder na terra. O faraó não pertencia ao povo de Israel, era outra etnia. Mas o faraó que está no trono, que tem general, que tem soldados, que tem poder, ele está reconhecendo que a nação de Israel é mais poderosa do que eles. O adversário sabe a ameaça que você representa. Vamos continuar lendo o texto. É por isso que ele convida o seu povo para uma trama contra o povo de Deus. Versículo 10. Para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e depois suba da terra. Preste atenção. Faraó está preocupado com a possibilidade de Israel fazer alianças na terra. Mas Israel nunca foi forte em alianças na terra. O segredo de Israel são as alianças com Deus, são as alianças do céu. Faraó está preocupado com as alianças da terra, eles vão se juntar com os inimigos. Mas o povo de Deus não prevalece e não cresce por causa das alianças da terra. Se fosse por causa das alianças da terra, irmãos, nós não estaríamos nem dirigindo o culto aqui nessa noite. Se fosse por causa das alianças da terra, a lei já tinha nos calado. Se fosse por causa das alianças da terra, nós já estávamos mortos. O nosso segredo não são as alianças da terra. O nosso segredo é a aliança que nós temos com Deus. Oh, glória a Deus. Versículo 11. E os egípcios puseram sobre eles maiorais
de tributos para os afligirem com as suas cargas. Primeiro plano do adversário: aflição. Aflição. Os crentes vivos que estão aqui nesta noite, declare comigo, diga assim: a aflição nunca funcionou contra o povo de Deus. Só vocês, 1, 2, 3. Versículo de número 12: mas quanto mais os afligia, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Oh, meus irmãos, a gente tem medo das aflições, mas a aflição não mata crente. Porque na aflição o crente chora, na aflição o crente ora, na aflição o crente encontra tempo para se congregar, para ler a Bíblia, que ele dizia que não tinha tempo. Na aflição ele acha tempo de vir na EBD, na aflição ele até aparece na oração do meio-dia, na aflição ele volta a tomar ceia, na aflição ele volta a jejuar. Irmão, a aflição não mata crente, a aflição nos aproxima de Deus. Agora você sabe o que é que mata um crente? É a distração. A aflição não paralisa, não neutraliza um crente, mas por trás de toda distração tem um plano de destruição. A verdadeira ameaça contra a igreja não é a aflição, e sim as distrações. Aquilo que te distrai, te destrói. Se você der uma olhada para o Salmo 1, o texto diz que bem-aventurado é o varão que não anda conselho dos ímpios. Ali é um conselho, uma palavra, um convite te chamando para algo que não está de acordo com a vontade de Deus. São os estágios da distração. Quando você é atraído por esse primeiro estágio, depois você anda no caminho dos pecadores. Primeiro, você apenas ouviu. Segundo, você anda no caminho. Terceiro, se assenta na roda dos escarnecedores. Quantos motoristas tombaram nas curvas perigosas porque olharam para a direção errada, foram olhar a notificação do celular, talvez prenderam o olhar no retrovisor por mais tempo do que o necessário, e a distração lhes levou para o abismo. Essa mesma lógica se aplica no mundo espiritual. As grandes derrotas, irmãos, nunca começaram já grandes. São pequenas distrações que vão tirando você da palavra, que vão roubando você da igreja, que vão roubando você do horário do culto. Começou atrasando 3 minutos, era normal. 5 minutos vai ficando normal. Está chegando 7h45 na igreja, é normal. São distrações, não aconteceu nada de mal, até agora não caiu um raio, eu não morri, ainda estou vivo. Mas pouco a pouco Satanás vai distraindo. Tenha cuidado com as distrações, porque Satanás nunca teve êxito contra a igreja aplicando aflições sobre a igreja. No primeiro século os crentes eram apedrejados, crucificados. Os crentes lá em Roma foram enrolados em cera e pendurados no palácio. Eram lâmpadas humanas queimando faróis humanos. Mas a igreja nunca parou de crescer, porque a aflição nos aproxima de Deus. Salmo 119, versículo 67. Antes de ser afligido andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Tiago capítulo 1, versos 2 e 3. Tiago diz para a gente ter grande alegria nas provações, porque a provação da nossa fé produz
paciência. O segredo na nação de Israel era a aliança que eles tinham com Deus. Começou lá em Abraão: eis que farei de ti uma grande nação, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Oh, glória a Deus. Irmão, o maior poder da terra é você ter a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Não se impressione. Eu estou querendo que você tenha conquistas. Eu sou o maior interessado. Eu estou vendo tudo que acontece aqui na igreja. Deus tem me dado graça para me observar, orar, agradecer. A gente tem visto o que está acontecendo, viu, irmãos? Nós vemos a família que está se estruturando. Nós vemos quem estava de pé e agora está na sua moto. Nós estamos vendo o carro que você entrou o ano e qual é o carro que você vai terminar o ano. Nós estamos vendo quem não tinha um terreno comprar o seu terreninho. Não venha dizer que a coisa está difícil, não. Não venha esconder o leite, não. Porque eu sei que Deus está abençoando o seu povo. Deus está abençoando o seu povo. Agora não se envaideça, porque a melhor coisa não é a provisão, a melhor coisa é o provedor. Porque quem tem o provedor tem a provisão. Tem gente que ele se impressiona com a provisão. Eu contei para alguns irmãos esses dias, acho que foi para o Marco Ferreira, ele estava lá em casa, a gente estava conversando. No ano de 2006, eu ainda era solteiro. Realizamos um trabalho chamado De Volta à Casa do Pai. Chamamos um pregador, Jesus salvou 68 almas. No final da mensagem, o pregador olhou para o pátio da nossa igreja. Irmão, bicicleta para tudo quanto era lado. E ele disse para mim e para o pastor Edmilson: ele disse, Deus vai mandar para esta cidade empresas multinacionais, e os arredores aqui por volta da igreja não vai ter espaço para o tanto de carro que Deus vai colocar. Irmão, nossa cidade eu acho que agora já está aparecendo no mapa. Naquela época ela nem no mapa não aparecia. Mas eu fiquei impressionado, porque questão de 8 meses depois, chegou lá, Emissores Energia Verde, Camargo Correia, Odebrecht 55. Fizeram a duplicação da estrada de Carajás. Gerou emprego para tudo quanto era lado. As bicicletas foram sumindo, aparecendo motos e carros. Mas muita gente desapareceu das campanhas de oração às 5 da tarde. Muita gente desapareceu da escola bíblica dominical, porque se apaixonaram pela provisão. Levante a sua mão lá em cima comigo e diga assim: melhor que a provisão é o provedor. Diga assim: quem tem o provedor sempre vai ter a provisão. Não abra mão da presença de Deus na tua vida. Oh glória! Presença de Deus quando você se levantar de manhã. Deus, eu te quero comigo agora. Presença de Deus dentro do carro. Presença de Deus dentro da empresa. Presença de Deus na hora do almoço. Não abra mão da presença de Deus na sua vida. Aleluia. Você sabe o fim desse faraó? Os irmãos sabem. Juntamente com os seus cavaleiros, eles seguiram Israel, foram soterrados no mar, foram sepultados no mar. Vocês sabem o fim. Sabe por que ele teve esse fim? Porque não fez aliança com o povo da aliança com Deus. Eles acharam que aquele povo era um problema, mas aquele povo não era o problema. Aquele povo era a bênção de Deus no Egito. Irmão, se esse faraó fizesse uma aliança com aquele povo ali não está interessado em fazer aliança com o inimigo, não. Eles queriam plantar a rocinha deles, colher o milho, o arroz, o feijão, a fava, criar a cabra, o cabrito, a ovelha, o boi, a vaca. Era isso que eles queriam. Não queriam guerra com ninguém. Mas faraó viu um problema aonde não tinha problema.
Eu vou dizer algo bem problemático para você agora. Tem gente que acha que tem um problema, mas o maior problema é que essa pessoa que pensa que tem um problema, é ela que é o problema. O maior problema não é você ter um problema, é você ser. Quem está no culto? O maior problema não é você ter um problema, é você ser o problema. Faraó achou que tinha um problema, mas era uma bênção. Eu me lembro de uma moça, eu era jovem na época, liderando mocidade, e uma moça feriu o nosso pastor com palavras, feriu, perseguiu, e o pastor tinha 2 meninos pequenos, uma menina e um menino, e eles estavam próximos ao bebedouro da igreja, e aquela moça chegou para aquelas crianças e disse assim: eu vou fazer de tudo para tirar o pai de vocês aqui dessa igreja. Criancinhas pequenas, de 8, 7 anos, aquelas crianças sem entender. 2026 está se aproximando, e a nossa segunda declaração nesta noite é: farei aliança com quem tem aliança com Deus. Irmãos, eu estou sentindo a graça de Deus nos fortalecendo aqui nesta noite. Feche os seus olhos em clima espiritual, declare: em 2026 farei alianças com quem tem aliança com Deus. Oh glória. Oremande ramachore becalamandaramahai. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Irmão, a melhor pessoa para você ser amigo é quem tem aliança com Deus, é quem fala em Deus, é quem fala da palavra de Deus, é quem fala em oração, é quem pede oração, é quem diz vamos orar. São as melhores pessoas para você fazer uma aliança na terra. Oh glória, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Não conte os seus segredos para quem não teme a Deus. Não abra fragilidades da sua vida para quem não tem uma aliança com Deus. Vai pegar o teu segredo e vai te difamar. Não compartilhe os seus sonhos com quem não tem aliança com Deus, porque eles vão zombar de você e zombar dos seus sonhos. Não faça sociedade com incrédulos. Você pode vender para o incrédulo, você pode até comprar, mas aliança, chamar para a mesa da tua intimidade, só quem tem aliança com Deus. Dá para você pegar na mão do vizinho aí, ou pelo menos no ombro, e dizer assim: se tu tiver aliança com Deus, vai dar certo comigo. Mas se tu não tiver aliança com Deus, diga, pode ameaçar, ameaça. Pode botar na minha conta, é o pastor que está mandando, bota na minha conta. Se tu não tem coragem, eu tenho por mim e por ti. Diga assim: agora se tu não tiver aliança com Deus, antes de 9 horas da noite, Jesus vai te renovar e você vai ter essa aliança com Deus. Oh glória. Glória. Os crentes do glória a Deus e do aleluia vieram para o culto hoje. Glória, glória. 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Aliança com quem tem aliança com Deus. Oh glória a Jesus. Oh glória a Jesus. Eu já disse para vocês o que a história explica sobre esse esquecimento de José. Eu já lhe expliquei. Por causa desse esquecimento, esse faraó não conhecia José. Ele coloca um jugo sobre o povo. Só que a aflição não dá certo, o povo multiplica. Aí ele vai para um outro plano: matar as crianças. O diabo tem medo de crianças. Pode ver na Bíblia. Atalia mandou matar crianças. Faraó mandou matar crianças. Herodes do Novo Testamento mandou matar os meninos de 2 anos para baixo. Qual é a ameaça que uma criança oferece? Eu já preguei isso outras vezes aqui.
Uma criança não oferece ameaça militar, mas uma criança tem um futuro que foi desenhado pela própria mão de Deus. Faraó manda matar as crianças, manda as parteiras. Olha, na hora que a mulher estiver parindo, vai lá e mata o menino. Joga no Nilo, mata as crianças. Essa tentativa era exterminar a descendência de José. Olhe para cá para você entender a palavra. 3 tentativas para apagar a história de José. Diga comigo, 3 tentativas para apagar a história de José. Os irmãos conhecem a história de José melhor do que eu. Seus irmãos jogaram ele numa cova, pegaram as suas vestes bonitas, que o seu pai, a túnica que o seu pai lhe dera, ensoparam de sangue e colocaram nas mãos do velho Jacó e disseram: é a prova que ele está morto. Só que José não estava morto. José estava sendo transportado para o Egito. E José, minhas queridas irmãs, José não pagou 1 centavo pela passagem. Quem pagou? Você já pensou a empresa de ônibus? A empresa assim: eu vou pagar para te levar. Foi isso que aconteceu com José. Os ismaelitas pagaram para poder transportá-lo ao Egito. Oh, glória a Deus, oh, glória a Deus, aleluia. Olhe para cá. Quem trouxe a mãozona para o culto, bota a mão lá no 2º andar, lá em cima. Diga assim: se a rota foi Deus que traçou, não se preocupe, porque é Ele que paga a conta. Oh, glória a Jesus. Talvez José não gostou do buraco, não gostou da carruagem, não gostou da paisagem, porque não entendia o processo, mas Deus estava levando ele para governar o Egito. Era a rota que Deus traçou para a sua vida. A rota que Deus traça, se você permanecer na rota de Deus, Deus paga a tua conta. Amém ou não amém? Vamos para a Bíblia. Qual foi a rota de Deus para Jonas? Qual foi a rota de Deus para Jonas? Pregar em Nínive. E o que foi que ele fez? Ele decidiu ter a sua própria rota. Qual era a rota de Deus para a vida de Jonas? Era a cidade de Nínive. Mas ele obedeceu? Não. Ele decidiu traçar a sua própria rota. E o que foi que ele fez quando chegou lá no porto em Jope? Meteu a mão no bolso, puxou o dinheiro e pagou a passagem. Porque se você abandona as rotas de Deus para a sua vida, você vai ter que pagar a conta. E às vezes a conta fica cara. Quando ele estava no navio, veio uma tempestade. Olha a conta aumentando. Tiveram que jogar, a Bíblia diz que jogaram as fazendas no mar. A conta estava aumentando. Quando você sai da rota que Deus traçou para você, a conta fica cara. Diga para o teu vizinho: se tu sair da rota, a fatura vai vir com tudo para cima de ti. Não saia da rota. Se a rota é sua, a conta também é sua. Mas se a rota é de Deus, Deus paga a conta. Jonas foi jogado, o peixe engoliu, e no ventre do peixe ele fez uma oração: Deus, a minha rota não deu certo, tem misericórdia de mim, eu estou aqui para te servir. Aí Deus transforma ali aquele peixe num submarino particular. Olha Deus começando a pagar a conta. Oh glória, bem longe. E o peixe sabia a rota. Não tinha GPS, mas o peixe sabia para onde ia. Oh glória, não tinha tecnologia, mas o peixe tinha o comando de Deus. Sabe por quê? Porque se você permanecer na rota de Deus,
Ô glória, eu preciso ver se tem crente aqui que recebe. Ou você está preocupado? Eita Jesus, parece ter umas faturazinhas que vai chegar. Irmão, bora ajeitar isso aí. Entre na rota de Deus para a sua vida. Bora para a Bíblia? Lucas capítulo 15. O filho pródigo decidiu pegar a sua própria rota. Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Eu quero a minha herança. E ele recebeu a metade, porque só era ele e o irmão dele. Recebeu muita grana e foi viver a sua própria rota. Mas o que aconteceu? As farras, a comida para os amigos oportunistas que só aparecem para sugar. Teve que pagar a conta no bar, teve que pagar a conta na farra, teve que pagar as meretrizes, teve que pagar a bebida alcoólica, teve que pagar as orgias, de uma forma que não sobrou dinheiro nem para o lanche, e ele desejou comer as comidas dos porcos. Quem sai da rota de Deus, a conta fica cara. E quando ele estava lá, desejando comer as comidas dos porcos, ele lembrou da rota da casa do seu pai. E quando ele chegou na casa do seu pai, aí o pai disse: traga um vértice. Ele disse: eu não tenho dinheiro. Não se preocupe, porque aqui é o pai que paga. Traga o anel. Mas eu não tenho dinheiro para pagar nenhuma grama de ouro. Mas aqui a fatura quem vai pagar é o pai. Traga o melhor novilho para matar e fazer churrasco. Mas eu não tenho dinheiro para comprar meio quilo de chambari. Não tem problema, porque quando você entra na rota que o pai preparou para a tua vida, é ele que paga a conta. Ô glória, eu estou entusiasmado aqui essa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus entre nós. Pega na mão do teu vizinho aí, levante a mão dele lá em cima. Ô glória, e diga assim: se você for fiel ao plano de Deus, Deus vai pagar a conta. Orabacalamashandarabai. Ô glória, ô glória. Irmão, não se assuste quando Deus começar a abençoar o pastor Erlessandra, a missionária Érica. Irmão, Deus sabe o que foi que nós abrimos mão para entrar na rota do chamado. Não se assuste com o que Deus vai fazer com essa mulher que está aí do teu lado, com esse homem que está aí do teu lado, porque quando você entra na rota de Deus, o céu se responsabiliza. Ficou caro, não ficou, Marco? É redenção. É fatura pesada. Glória a Jesus. Eu vou finalizar a mensagem para a gente ir para casa. Primeira tentativa, tentar apagar a história de José, levando as suas vestes. E o que eu acho interessante é que a segunda tentativa de destruir a vida de José também teve as vestes como prova que ele deveria ser destruído. A mulher de Potifar ficou com a prova do abuso, a prova do crime, e disse: está aqui a prova. As vestes de José são a prova que ele cometeu esse crime. Irmão, Deus estava tirando José do cenário que poderia comprometer o seu futuro. Deus nos arranca de amizades, relacionamentos, contatos que podem prejudicar o nosso futuro. Porque quem seduz, irmão, não seduz com ameaça, porque se for ameaça não é mais sedução, já é abuso, já é violência. Quem seduz, aquela mulher colocou o melhor charme, o melhor perfume, era sedução. Só que quem seduz hoje, silencia amanhã. Hoje é sedução, amanhã vai ser queima de arquivo. Se José cai naquela emboscada pela comunhão que ele tinha com Deus, no outro dia, ele não teria um dia produtivo, ele não conseguia encarar o seu patrão, ele estaria de rosto no chão, ele levantaria uma suspeita, e a mulher tinha poder, guardas à sua disposição, e mandaria lhe matar. Não foi assim que Davi fez? Primeiro, sedução com Batseba, depois mandou matar o marido. Primeiro
sedução, depois queima de arquivo. Diga aí para isso aí ficar, porque Deus está falando conosco. Tem muita gente impressionado, não é isso? Com um psilzinho que tem na rua, com um convitezinho, com uma curtida. Diga aí, primeiro sedução, depois queima de arquivo. Irmãos, a Bíblia diz que há caminhos que parecem bons, mas o seu final é destruição. Deus estava tirando José do cenário que poderia destruir o seu futuro. Deus preservou José, porque se ele tivesse cometido mesmo aquele crime, ele deveria ter sido morto. Mas Potifar sabia. Ele sabia a mulher que ele tinha. E a mulher está aqui, me atacou. Aí os guardas, é para matar, porque era digno de morte. Aí Potifar, coçando a cabeça. Não, rapaz, deixa ele só preso mesmo. Amém ou não amém? Jesus está aqui nesse lugar. Oh, glória a Deus. Primeira tentativa, não conseguiram apagar a história de José. Segunda tentativa, José vai para o cárcere e a bênção de Deus vai sobre a vida dele. Lá no cárcere ele recebeu revelações de Deus, porque a melhor coisa não é o 13º da casa de Potifar, não é o quarto, a hospedagem, não. A melhor coisa é a presença do provedor, do Deus dos céus, porque quem tem o provedor tem a provisão. Oh, glória. Os irmãos sabem, eu não vou detalhar. José assume o trono do Egito como governador. E agora nós observamos que surgiu um novo faraó que não conheceu José. José foi apagado dos registros da terra. Mas enquanto o seu nome desaparecia dos documentos da terra, Deus decidia colocá-lo no seu livro eterno. Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Quem trouxe a Bíblia? Levante a sua Bíblia lá em cima. Isso, participe do culto, participe. Levantou e diga assim: as tramas da terra nunca poderão anular os decretos de Deus. Diga comigo: José foi apagado dos registros da terra, mas foi inserido no livro de Deus. Oh, glória, tem glória. Tem glória no meio dos crentes. Tem glória no meio dos crentes. Tem glória no meio da igreja que vai morar no céu. E eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada vai apagar a tua história, porque a tua história está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória, já vou finalizar. Irmãos, eu não sei se vocês têm, mas eu tenho assim umas preocupações, né? E a gente sabe que Deus pode fazer as coisas melhor do que a gente, melhor que as nossas ideias. Eu não sei se vocês já fizeram essa oração: meu Deus, não deixa eu morrer não, deixa eu criar um menino. Será que teve mais alguém que já fez essa oração? Oh, meu Deus, deixa eu morrer não, meu Senhor. Porque a gente fica preocupado com a nossa descendência. Mas Deus é tão bom que Ele cuida da nossa descendência. José já estava morto há muitos anos. Muitos anos. O faraó decreta que as crianças devem morrer. Descendência de José, familiares de José, compatriotas de José, tem o mesmo sangue, o mesmo DNA. Sabe o que foi que Deus colocou? Deus colocou parteiras que temiam a Deus no caminho da descendência de José. Oh, glória. Levante a sua mãozona lá no segundo andar. Diga: em 2026 a minha vida vai estar na rota que Deus traçou para a minha história.
vai sair da rota que Deus traçou. O negócio pode ser vantajoso. Tira uma semana de oração e jejum. Deus, eu estou vendo muitas vantagens, mas eu quero saber mesmo se vai me tirar da rota. Me fala no culto, no louvor, no sonho, na revelação. Fala comigo, porque eu não posso sair da rota. Ô meu irmão, diga pelo menos para 5 pessoas, diga: não saia da rota que Deus preparou para a tua vida. Vai se colocando em pé, vai se colocando. Não saia da rota. Não saia da rota. Até mesmo se Jesus não voltar para arrebatar a igreja nos próximos anos, e daqui a 30 anos, 40 anos, 50 anos, quando Deus decidir nos chamar, Deus vai colocar pessoas que temem a Deus no caminho dos nossos filhos. Você pode tomar posse dessa palavra. Deus vai colocar pessoas que temem a Deus no caminho dos nossos netos. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Deus vai colocar pessoas que temem. Quem são aquelas mulheres ali? Aquelas ali são as parteiras. O que é que elas vão fazer? O que é que parteira faz? Parteira ajuda a mulher a parir. Mas essas aí não. Elas receberam a ordem que é para matar, que é para acabar, que é para destruir. Mas a minha e a sua Bíblia diz que elas temeram a Deus e preservaram a vida dos meninos. Levante a mão aí para alguém, coloca no ombro desta pessoa e diga: vai vir conexões que temem a Deus na tua história. Clientes que temem a Deus, clientes que temem a Deus, sócios que temem a Deus, patrões que temem a Deus, genros, noras que temem a Deus. Oremante, calavacera mandará o ataramahai. Oh glória! Oh glória! Eu recebo a autoridade de Deus para declarar um novo tempo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Novo tempo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Novo tempo de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu vou deixar você orar por esse crente que está perto de você. Pode orar por ele, pode orar. Coloca a mãozona na cabeça, no ombro, pode orar. Pode orar. Vai orando, enquanto a irmã canta, você vai orando. Vai orando. Vai orando. Oh glória. Você pode sonhar que Deus vai cumprir, mesmo em prisão, Ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer o que você sonhar, pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a luz vão te obedecer, toda a autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos, mesmo em tempo de seca, muita chuva virá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais. Faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Aleluia. Deus vai realizar os teus sonhos. Eita, presença de Deus entre
seca, muita chuva terá. Está orando por alguém aí, irmão? Está orando? Você agora está no deserto, mas eu sei que está perto da tua bênção chegar. A vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como Oh, glória! que esperou. Aleluia! E venceu através da fé. Viva! Serabacaladarama! Irabacandaramahabashuramai! Glória! Quantos podem continuar nesse clima de adoração?